Hoje vamos conversar com ela. Um prazer enorme receber aqui via Skype a jornalista e crítica do Cinematologia, Thaisa Barzilai. Bom dia, Thaisa, tudo bem? Seja bem-vinda ao Revista. Bom dia, tudo bom, gente? Um prazer estar aqui de volta. Prazer é todo nosso em conversar com você. E para um tema tão interessante e que a gente tem visto, quero inclusive que você dê aí o seu ponto de vista sobre isso, se dos anos 90 para cá a gente consegue comemorar e fazer justamente um paralelo de como o cinema abordava um tempo atrás a questão da diversidade, das relações homoafetivas, né? Com inclusive uma certa caricatura nessa época. E como é que está sendo tratado esse assunto no cinema hoje? Imagino que com um espaço muito maior também. Quando a gente pensa nos anos 90, assim, não tem como a gente anular essa parte da história, né? Ela foi importante, ela introduziu, mas se a gente olhar para os clássicos dessa época, a gente vê que os personagens LGBT, eles acabam entrando num estereótipo, muitas vezes para ser um alívio cômico, enfim, eles não são personagens complexos, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração quando a gente assiste a esses filmes. Mas foi abrir o caminho para o que a gente tem hoje, né? A gente está num cenário que eu considero um pouco instável, ainda não é o ideal, mas já é algo a se comemorar, né? Em 2020 foi liberado um estudo que apontou que a gente teve um recorde de representatividade LGBTQ no cinema, embora, quando a gente pensa em diversidade racial e étnica, não foi tão bom. Então, assim, a gente teve um grande número desses personagens, porém, a maioria era branco. Então, assim, a gente tem que levar isso em consideração quando a gente estuda e pensa no cenário atual. E, do outro lado, a gente tem a televisão, que é interessante pensar que seguiu o caminho completamente contrário do cinema hoje em dia. Na televisão houve uma queda nessa representatividade no geral, porém, aumentou a presença de LGBTQs negros, enfim, de outras etnias. Então é interessante, né, esses números. Sem dúvida. Quer fazer uma pergunta, Léo? Não, eu queria saber, eu fico muito preocupado com essa coisa do modismo, né? Porque na mídia tem muito isso, de repente você vê uma representatividade e depois muda, vai mudando e de repente desaparece. Você não acha possível que tenha retrocesso, acha? Olha, é difícil a gente falar porque isso é uma questão que acaba afetando a grande indústria, né? A gente sempre acaba falando de Hollywood e tudo mais, porque querendo ou não, é o mercado que ainda influencia. Então é onde a gente se baseia, né? Eu espero que não tenha, mas a pandemia mostrou que houve sim uma queda, muito porque poucos filmes e séries estavam sendo produzidos. Então os que foram lançados não trouxeram esses números que a gente queria ver crescendo. A esperança é que isso seja só uma coisa do momento e que quando tudo isso passar a gente volte a ver o crescimento que a gente estava vendo e não seja só aquele ativismo performático, né, que é o que a gente critica muito, que só pega aquela pauta, aquela crítica, só para poder vender naquele momento, que foi até o que a gente questionou na época do Oscar, né, que será que essa tendência de mulheres na premiação vai ser só porque eles foram criticados ou vai continuar? Então é esse o pensamento e a esperança que a gente tem é que siga o mesmo caminho. Eu queria que você desse dicas para até a gente entender como é que o cinema está tratando, se ele realmente está acompanhando a sociedade, né, nesse sentido também, está mostrando exatamente o que acontece na sociedade, né, e eu queria que você desse dicas, inclusive tem uma série muito bacana que é Sex Education, comecei a assistir agora também, queria que você falasse um pouco sobre ela. Como eu falei, o cinema está numa direção contrária da televisão. A gente teve recentemente filmes como Eu Me Importo, The Half of It, Happy Season, que esse inclusive foi muito comentado, teve um hype gigante na época do lançamento, porque foi a primeira comédia romântica natalina que tinha uma protagonista lésbica, elas eram um casal. Mas acabou que o filme se perdeu, acabou trazendo uma representatividade negativa. Então, para o cinema, eu indico um filme que não é tão recente, ele é de 2010, é o Tomboy, que é da diretora francesa Céline Sciamma, que é a mesma de Retrato de uma Garota em Chamas. E é um filme muito interessante, que eu acho que representa muito esse momento atual, que é de produções voltadas para toda a família e para um público mais jovem, né? Incluindo a próxima geração nessa discussão, porque, parando para pensar, é efetivamente eles que vão usufruir das conquistas que a gente está lutando agora, né?
Então, é um filme que é muito sutil, muito bonito. É um drama, mas ele não é escancarado. Ele é até um pouco ambíguo na sua abordagem, porque ele não quer apontar, ela acha que é trans, a criança não se sente bem no corpo de menino. Não é essa a pauta principal. O filme quer que o espectador acompanhe essa jovem que está começando a reconhecer seu corpo, o seu espaço na sociedade, né? Enfim. E ele faz isso a partir da história dessa menina de 10 anos que se veste com roupas de menino e não se sente bem no ciclo de amizade feminina e acaba ficando só com os meninos, jogando bola, tendo um comportamento que, entre aspas, é considerado masculino. Então é bem interessante, é para toda a família, é maravilhoso, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar e se emocionar. Já fiquei com vontade de ver. Eu tinha ouvido falar muito desse filme, depois esqueci dele. E agora ela lembrou, muito legal. Agora no nível das séries, né, a gente tem a Sex Education também, que acredito que traz uma série de questões, não sei se muito, você acredita que essa realidade que a gente vê, eu não sei se a série, se não me engano, é inglesa, a gente vê essa realidade aqui no Brasil também entre os jovens, em como a série está tratando a questão da sexualidade dos adolescentes? Eu acho que sim, eu acho que a série fez o sucesso porque ela consegue conversar com jovens e pessoas mais velhas, mães, pais e enfim, ao redor do mundo, porque ela faz de um jeito tão autêntico e tão sincero e tão contemporâneo que ela acaba conversando com pessoas de diversos lugares do mundo e de diversas vivências e realidades, né? Porque o forte do Sex Education não é só porque eles têm uma lésbica, eles têm um assexual, tem um pansexual, não, isso também é a força da série, claro, mas é a forma como ela conta. É muito sincera, é muito crua, né? Você vê que eles não estão colocando ali só por colocar. Eles não estão botando ali só para falar, a gente tratou desse assunto, jogou ali na roda. Não, eles querem explorar. Então, assim, eles pegam os sentimentos, as emoções mais humanas. Então, assim, todo mundo vai se conectar com isso, né? E com uma pitada de humor muito interessante, né? É impossível não rir e não se emocionar em alguns momentos também. E é legal porque a gente precisa realmente conversar sobre essa representatividade efetiva, né? Porque não basta só ter um personagem, estar representado ali, mas precisa dar a devida profundidade para o tema, né? E mostrar esse personagem como um todo, né? Eu acho que a chave disso tudo, do que você falou, é que não é para tornar a sexualidade dessa pessoa a sua principal característica. Exato. Ela pode ser um ponto de introdução, mas não pode ser tudo que vai definir ela, né? Em Sex Education, por exemplo, a gente tem o Eric, que é um contraponto ao que a gente estava falando dos anos 90, por exemplo. Ele poderia facilmente cair naquele estereótipo do melhor amigo negro, do protagonista branco, que é gay e é todo espalhafatoso e tal, não sei o quê. E não, ele é muito mais do que isso. A sua trajetória na série fala sobre a sua religião, sobre a sua questão de se envolver com a pessoa que faz bullying, né, com ele, a sua expressão na amizade, né, ele não sabe muito bem como se colocar ali com o amigo quando ele começa a sofrer com questões pessoais, na família, enfim. Ele é muito mais do que isso, né? Então, é interessante ver como a série, como eu falei antes, como a série vai nessa complexidade. Ela quer explorar todas as nuances que os personagens têm a oferecer. E eu acho que é isso que falta um pouco no cenário comercial, porque a gente vê muito desse tipo de representatividade num cinema e num audiovisual mais independente, num nicho mais específico. E no comercial a gente acaba não vendo muito, porque acaba indo para o lugar da comédia, né? Como, por exemplo, assim, o Paulo Gustavo. Com Minha Mãe é uma Peça, ele fez o sucesso porque ele estava indo pelo lado da comédia. De uma forma genial, claro. Mas não é só essa representatividade do LGBT que a gente quer, né? Então, eu acho que a série acerta nesse ponto. Que não fica só numa narrativa que é em torno da sexualidade. Eles são muito mais do que isso. E a própria amizade do protagonista com um amigo, né? Com um amigo homossexual. E aí eles isso nunca é uma questão entre eles, né? Uma amizade muito legal e divertida de acompanhar também. Muito bacana. E no Brasil a gente não tem nenhuma produção assim nesse sentido mais sério, né? Tirando o Paulo Gustavo, que você falou que era uma comédia, era uma outra proposta. Nesse sentido aí, dessa série não tem nenhuma aqui no Brasil, né? Com essa força de Sex Education, eu diria que não. Mas a gente teve recentemente uma série que
o nome está me fugindo agora, mas foi da Globo, que passou mais ou menos no horário da Malhação, que teve um pouco de representatividade nesse sentido. Tiveram meninas lésbicas, algumas bis, sim. que acho que está até no Globoplay. Agora realmente o nome me fugiu, só porque eu quero lembrar, mas Que era do a Cal gente não tem Hambúrguer, muito né? nisso. Que era do Cal Hambúrguer, não é? Exatamente. Quando a gente desligar, o nome vem, né, Thaís? Normalmente é assim. Acontece. O nome aqui. Meu amor, obrigada mais uma vez pela sua participação. Espero que a gente se encontre em breve com outras ótimas dicas. Thaísa Barzilai, que é jornalista e crítica do Cinematologia, você faz contato através do site, que lá tem outras críticas também excelentes. É cinematologia.com.br. Obrigada, minha linda. Até uma próxima, viu? Beijo. Obrigada, Beijo gente. grande. Eu que agradeço. É sempre um prazer. Prazer é nosso. Beijão. E lembrando que no dia 6 de junho, né, Leão, no domingo agora, teremos a 25ª parada do Orgulho Que vai ser mais LGBTQI+, uma vez por Skype, virtual, né? virtual, Mas vai ter show, vai ter animação, vai ter vai informação, ter tudo. né? Exatamente. Isso é muito legal. Mas que saudades do ao vivo. Não, com certeza. Por enquanto é o que a gente tem e vamos comemorar da mesma forma, né? Parada sp.org.br para quem quiser mais informações, inclusive, sobre o cronograma e a agenda. Agora, a série, a Rô conseguiu o nome aqui pra gente, essa série da Globo. Como chama? Você conseguiu, né, Caio? Falei. As Five. As Five. As Five. Tá, entendi. Que era uma... As Five, assim. Saiu da Malhação, era aquelas 5 meninas da Malhação, né, que viraram Fica aí uma dica, então, tá na Globoplay. Tá bom. Isso.